Olá, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com nós para mais um estudo, a indignação justa ou santa indignação. Vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha, mostra isso para as pessoas e deixa que Deus dá a recompensa para você, tá certo? Vamos lá. Indignação justa. Ou, que nem eu falei, a santa indignação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pela tua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, pelo estudo que nós fizemos de manhã e por esse estudo à tarde. O Senhor nos mostrando as tuas santas palavras e nos dirigindo ao santo lugar, Senhor, que o Senhor nos prometeu. Obrigado por derramar o Espírito Santo sobre nós, nos ajudando a compreender tudo isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, indignação justa. Ora, meus irmãos, muitas vezes nós pecamos, tá? E damos desculpa que nossa ira e a nossa indignação, o nosso nervosismo, né? Nossa impaciência também, essa que é a verdade, é justa e santa. Nós somos assim. De maneira nenhuma, de maneira alguma. Embora haja muitas formas, né, inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe a indignação justa. A santa, né? A santa indignação. Agora, imagine você, né? Uma mãe observando sua filha de 3 anos, ou seu filhinho de 3 anos, brincando num parquinho. E de repente um homem ataca a sua filha, ou o seu filho. Vamos imaginar isso. Ela não deveria ficar irada? A mãe? Claro que ela ficaria, meu irmão. Seria uma indignação justa. Tá? A ira é uma resposta adequada do amor em tal circunstância. Vamos dar exemplo. Nós, né, esse exemplo aqui que nós estamos dando, né, na verdade, já estamos dando, né? Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Sim, porque Deus fica irado contra o mal, tá? Quando vemos o inocente sendo injustiçado, sendo julgado, condenado, nós sentimos a indignação, a mesma que Jesus sente, tá? A indignação justa, a mesma que Jesus sentiria. Uma pessoa inocente sendo julgado e condenado sem dever nada. Por exemplo, a indignação de Jesus no templo, quando ele veio, o templo sendo, né, quando Jesus chegou no templo, o templo estava contaminado. Ladrões e salteadores, cambistas, vendedores ali, né, usando a casa de Deus. O que Jesus fez? Jesus pegou uma rogue, né? Ou seja, um chicote, e começou a expulsar os mercadores do templo. Mateus 21 ali, né, versículo 12. Jesus aqui disse, a minha casa será chamada casa de oração, tá? Mas nós às vezes sente uma indignação achando que nós estamos certos. A indignação de Jesus, a ira de Jesus, não retrata assim, como ser humano, que nem eu falei no outro estudo, tá?
Jesus aqui disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tem convertido em covil de ladrões. Jesus disse. Aqui disse que aqui nessa lição fala que os sacerdotes ali ficaram indignados quando ouviram os meninos clamando: Hosana, filho de Davi. Eles ficaram indignados. Aqui está, né, uma impiedosa, né, e maligna indignação desses homens. Quando eles viram aqueles meninos louvando a Deus, dizendo: Hosana nas alturas, né? Filho de Davi. Mas a indignação de Jesus, revelada aqui no verso 12, era justa e santa. Tá? Jesus demonstrou aqui um zelo piedoso ao templo de Deus. Aqui em Mateus 21, 12. Outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Da santa indignação de Jesus. Foi quando as mães trouxeram seus filhos para Jesus abençoar e os discípulos, né, não quiseram que eles viessem. Impediram. Estava tentando impedir. Mas Jesus os tomou nos braços e os discípulos ficaram indignados. Mas essa indignação dos discípulos não era justa, né? E nem santa. Querendo impedir as crianças vir até Jesus. E eles estavam com o coração, como? Os discípulos, duros, né, queridos? Jesus falou: deixe vir a mim os pequeninos. Por isso Jesus disse: deixe que os pequeninos venham a mim. Isso está escrito no livro de Marcos, né? Capítulo 13 e capítulo 14 também. Em outra ocasião também, quando os fariseus, né, os fariseus aguardavam pegar o Jesus em uma contradição para acusar Jesus, né, de violar os mandamentos de Deus no sábado, ao curar nesse dia. Então eles ficaram de olho, né? Então Jesus lhe perguntou, eles reclamaram porque Jesus estava fazendo cura dia de sábado. Então Jesus lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Jesus disse. Ele olhou para aqueles homens em volta, indignado, Jesus, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Então Jesus curou um homem, como está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 4 e 5. À frente você pode ler. A indignação de Jesus aqui foi injusta. Tá? Nessa passagem, a ira de Jesus está associada à dureza de coração, tratada justa indignação do amor. Agora, como poderia o amor não se abalar diante do mal, meu querido irmão? Quando o mal, né, causa sofrimento às pessoas amadas. É dessa forma. Vou repetir. Como poderia o amor não se abalar diante do mal? Quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas. Como evitar as armadilhas de justificar a ira, né? E a ira egoísta como se fosse justa indignação. Como? Como evitar as armadilhas de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Não tem que justificar. A verdade é essa. Não tem que justificar sua impaciência ou o seu nervosismo,
não tem que justificar, tá? A sua ira também não tem que justificar, dizendo que é justa a sua indignação. Não. Jesus Cristo, sim, sentia a santa indignação quando via o templo sendo profanado e vendo os inocentes sendo açoitados. É diferente. É diferente. Que Deus também nos ajude, meu irmão, a se compadecer dos inocentes como Jesus sentia e se compadecia. Jesus se dignava contra o mal, contra a injustiça. Nós ficamos indignados com poucas coisas, meu querido. Qualquer coisinha que a pessoa fala que você não está de acordo, mesmo você estando certo ou estando errado, você já fica indignado. E geralmente sempre quando está errado. Porque a verdade dói, não é? E você já fica indignado com a pessoa. Indignação justa ou santa indignação, hein? Amados, Deus é maravilhoso. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. E nos ajuda e nos capacita com o poder do Espírito Santo para entender as suas santas palavras. Aleluia, bendito seja Deus. Próximo estudo. Deus não se agrada em afligir. Vamos ver isso na Bíblia, hein? Deus não se agrada em afligir. Vamos ver isso. Amém? Amanhã de manhã, com a graça do nosso Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Compartilhe. Mostra para as pessoas como que Deus é, como que Deus quer que você seja. Amém? Assim nós vamos andando junto ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. E até amanhã de manhã, com a graça do nosso Senhor. Tchau, pessoal. Fica com Deus, tá bom? Tamo junto. Compartilha aí.